Olá, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje um pouquinho de atraso por motivos técnicos, mas estamos começando. Nessa live eu vou falar sobre o desenho do corpo humano feminino. Eu vou continuar dando uma sequência da live passada, onde eu fiz o desenho do corpo feminino visto de frente. Vou mostrar aqui para vocês, para relembrar. Quem esteve presente na live passada viu. Começamos com a estrutura do corpo, fazendo somente linhas no esqueleto básico, depois o preenchimento. Na live passada a gente fez o complemento com a roupa e hoje eu tenho uma novidade bem bacana para vocês. Nessa live também eu quero implementar uma coisa que eu costumo fazer nas aulas presenciais, que é contar um pouco. Às vezes eu conto uma historinha, o pessoal gosta bastante, ou então algum fato curioso referente ao mundo das artes, referente aos artistas, ou algum fato pitoresco. Hoje eu farei uma disputa entre eu e Michelangelo. Vamos ver quem vai ficar do meu lado e quem vai ficar do lado dele. E nessa live eu vou fazer uma demonstração de uma correção de um desenho gentilmente cedido pela Andrea, que nos proporcionou esse desenho, para que ele pudesse ser analisado e através dele eu possa mostrar para vocês algumas correções que são comuns em quem está começando o desenho. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho ele aqui. Esse desenho eu fiz a impressão e eu vou mostrar aqui no desenho as coisas que precisam ser ajustadas. Isso vai ser uma coisa bem legal porque os erros que ela cometeu são erros que são comuns, são frequentes quando a pessoa está fazendo. E por isso que eu pedi autorização para ela, ela gentilmente cedeu, eu quero agradecê-la por isso. Aqui nós podemos visualizar a diferença entre o que eu havia mostrado, o primeiro desenho, e também o desenho da Andrea. Eu gostaria, antes de começar essa aula, falar um pouquinho sobre Michelangelo. Deixa eu ver quem está assistindo a live. A Lívia, seja bem-vinda. A Andrea. Andrea, vamos ver o seu desenho hoje. O João também está assistindo a live. Cláudia Salles, seja bem-vinda, Cláudia. É a Sara. A Sara está usando o Facebook da mãe. Seja bem-vinda, Sara. Nessa live nós veremos o desenho, a continuação de como fazer o desenho do corpo feminino. E aqui tem uma coisa, acho que vai ser interessante para a Sara, que eu vou comentar, que é referente ao desenho da mão. Nós temos aqui a foto de Michelangelo e minha, porque nós vamos fazer uma disputa agora. Vamos dizer assim, é uma questão de opinião. Não tem quem está certo e quem está errado, é mais uma questão de opinião. Mas eu não sei se vocês sabem, quem já é meu aluno já deve ter ouvido nas aulas, pelo menos quem é aluno mais antigo. Quem não é, vai saber agora. Michelangelo, ele é considerado um dos maiores artistas, se não o maior artista de todos os tempos. E ele fazia bastante o desenho da figura humana também. Só que existe uma coisa com relação às pinturas que ele fazia, esculturas também. Para Michelangelo, o corpo masculino é a coisa mais bela que a natureza criou. O que eu discordo, para mim, o corpo feminino é a coisa mais bela que a natureza criou. E eu não vou entrar em mérito sexual nessa questão, é apenas estético mesmo, na percepção visual. No caso de Michelangelo, ele gostava tanto do corpo masculino que ele só pintava homens.
Isso é uma coisa que talvez vocês não tenham percebido olhando para as pinturas dele. Eu vou mostrar aqui uma pintura de Michelangelo que é Adão e Eva expulsos do paraíso. Se vocês repararem nessa pintura, nós temos o corpo de dois homens aqui. Olha os braços da Eva. Vê se é possível uma mulher, mesmo que ela, aquelas mulheres que fisiculturistas, tudo, elas não têm a mesma estrutura masculina. Elas vão até ser bem fortes, mas ainda assim mantendo a musculatura feminina. Se nós analisarmos essa pintura, vocês perceberão que trata-se de dois homens. Os braços, as pernas, o tronco. Deixa eu mostrar uma outra pintura aqui. Essa aqui. Na realidade é a mesma pintura, é só uma outra parte da pintura onde mostra Adão e Eva sendo expulsos. No caso, a primeira mostra a tentação, o momento da tentação, né, a queda de Adão e Eva, e a segunda mostra o momento da expulsão. Se vocês repararem o corpo, trata-se de dois homens. Mas Michelangelo, ele usava um recurso muito inteligente. Ele colocava características femininas no corpo masculino para que parecesse mulher. Por isso que, se nós olhamos rapidamente, com um golpe de vista rápido, nós interpretamos como um homem ou mulher, por causa dos cabelos longos, tem seios, e essa foi a estratégia que ele usou e que engana muitas pessoas até hoje. Mas agora vocês não serão mais enganados. Olá, Thaís, seja bem-vinda também à nossa live. Estamos falando aqui sobre Michelangelo e como ele interpretava a figura feminina. Como o nosso tema é o corpo feminino, eu achei interessante trazer isso para vocês. Agora, quando vocês olharem uma pintura de Michelangelo, preste um pouquinho mais atenção nas figuras femininas e vocês perceberão isso que eu estou falando. Não é só nessa pintura, em outras pinturas tem essas características também. Aí por isso, por essa razão, eu lancei o desafio Michelangelo versus Edison. Eu gostaria que vocês votassem aí qual, na sua opinião, é o mais belo realmente. Qual é a criação mais bela? O corpo masculino ou o corpo feminino? Quem acha que é o masculino vai estar do lado aí do Michelangelo. Agora, quem acha o feminino, está do meu lado. Vocês podem votar, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu vou colocar o meu ponto de vista com relação a essa questão. Por que eu acho o corpo feminino o mais bonito? Porque se a gente olhar na história, durante todo o período em que existiram várias formas diferentes, nós podemos ver que o corpo feminino teve uma variação. Teve épocas que uma forma mais cheinha era mais bonito, em outra época mais ou menos, em outras mais magrinha. E todas elas apresentam a beleza. Mas já repararam que na figura masculina é sempre o mesmo padrão? Ou seja, se o cara não é bombadinho, já era. Nada de barriguinha, nada de musculatura caindo. Não tem opção, é só aquele formato Davi lá que o Michelangelo fez, que vai ser considerado como belo no caso da figura masculina. Fora isso, já cai um pouquinho. Quanto menos definida a musculatura, é claro, não precisa ser exagerado, né? A maioria das pessoas não gostam também do exagero, mas uma figura masculina é mais representada por uma estrutura muscular mais rígida e essa que vem sendo em todos os períodos. Então, uma forma só. Já a figura feminina, não. Embora tenham uma variedade mais magra, mais gordinha, um corpo médio, ainda assim o corpo feminino é apreciado. Por essa razão, eu considero o corpo feminino mais belo. Ele é mais
variável, não precisa ser uma estrutura única para ser bonito. Então, essa é a minha opinião que eu coloquei para vocês. Agora vocês podem votar. O que vocês acham que quem está certo, quem tem a razão, Michelangelo ou eu? Olha só, eu concordo, Michelangelo, ele, sem dúvida, foi um dos maiores artistas de todo o tempo, mas ele não era falho. Agora vamos começar aqui com a nossa instrução. A Andrea já deu o voto dela. Ela não sabe. Muito mau gosto, Andrea. Nossa, concorda com Michelangelo, Andrea? Que isso? Vai tudo bem, vai. Não tem problema, Andrea. Sabe por quê? Você não tem problema você concordar com Michelangelo? Não tem problema por causa disso. Porque agora é o momento que eu vou avaliar você. E isso que você acabou de fazer vai ser levado em consideração. Eu não sou parcial, mas a gente sabe que dentro da gente, né, involuntariamente, algumas coisas podem acontecer. A Sil também, traidora, está votando no Michelangelo. 2 para o Michelangelo e 1 para... nada para o Edson. Tudo bem. Deixa eu fazer aqui, eu acho que é melhor eu parar com essas ideias. Não, eu acho que eu não fui muito feliz com essa ideia de comparação. Eu vou mostrar para vocês aqui no... não, antes de começar, eu tenho que dar ótimas vindas aqui para Sara, porque ela sabe das coisas. Ela disse que as curvas são lindas, os detalhes femininos, delicadeza. Nossa, perfeito, Sara. Melhor explicação não podia ser. Vamos agora para as correções da Andrea, que ela agora está ansiosa para saber. Vejamos aqui, eu vou começar de cima para baixo. A Andrea fez a cabeça diferente do meu modelo. Eu fiz aqui uma impressão que eu posso colocar, trocar para a gente visualizar. No caso da cabeça da Andrea, ela fez mais quadrada, mas não tem problema. Isso aqui não é um erro, é só uma variação. O meu é um pouquinho mais redondinho, tá? Aqui está ok, não tem problema. Tem pessoas que têm o rosto mais quadrado, tem pessoas que têm o rosto mais arredondado. Aqui no cabelo está muito bom, ela fez uma altura boa aqui na testa, a curvatura também. Aqui eu só acrescentaria um pouquinho mais de volume. Eu vou pintar com vermelho, acho que para ficar mais visível para vocês. Deixa eu trocar a câmera para ver se visualiza melhor. Aqui eu acrescentaria um pouquinho, Andrea. Ou até passaria um pouquinho, por causa da coincidência das linhas, até deixaria um pouquinho mais cheio essa parte, só um pouquinho. Porque ficou rente demais a cabeça. O pescoço, ele está magrinho demais. O pescoço, ele realmente é mais fino do que a largura do rosto, mas não pode ser exagerado. Então, você deve aumentar aqui a estrutura do pescoço, deixar um pouquinho mais largo. Ele ficaria aproximadamente assim. Pode ter um pouquinho mais fino, um pouquinho mais largo, mas não tão fino assim. Ele está praticamente na largura do queixo. Aí ficou fino demais. Tem que ser um pouquinho mais largo. Ele segue quase perto do contorno do rosto. Se fosse um rosto masculino, seria bem na reta aqui do rosto. No feminino a gente deixa um pouquinho para dentro. O comprimento está bom, ficou muito legal, parabéns. Já aqui o ombro, ele ficou um pouquinho saltado. Aqui está bom o caimento, mas aqui deveria ser um pouquinho menos levantado. Só isso. Aqui está bom, só que podia ser um pouquinho também mais reto e aqui também um pouquinho menos levantado. Você pode dar uma entradinha aqui no ombro, fazer essa curvatura. Ele está bem curto, é normal esse erro,
você pode deixar um pouquinho mais aberto. Aqui o braço está bom, essa parte só deveria seguir aqui um pouquinho mais. Ela fez o braço aqui para dentro, fica uma posição um pouquinho esquisita, mas não está errado, pode ser assim. Agora aqui a mão tem um probleminha, a mão ficou um pouco pequena. Vamos ver a votação. A Lívia é do meu time, nossa, ela sabe tudo. A silhueta feminina, concordo com a Lívia, a silhueta é muito mais bonita. A Andrea falou que teve um pouquinho de dificuldade com o ombro. Oi Marli, seja bem-vinda. Hoje estamos continuando aqui falando do corpo feminino e fazendo algumas correções no desenho que a Andrea forneceu. Se você reparar, Andrea, e vocês todos, é pouco ajuste. Na realidade, a diferença é pouquinha, mas essa coisa pequena influencia no seu desenho. Aqui já é um pouquinho maior a diferença. Deixa eu voltar aqui o meu desenho para vocês repararem. O tamanho é bem maior do que o que a Andrea fez. Se vocês notarem, eu vou colocar aqui o meu rosto para que vocês possam reparar uma coisa. Eu vou colocar minha mão no rosto aqui. Se eu colocando aqui, eu consigo cobrir praticamente meu rosto todo. Ele vem daqui da base até... Ainda tem um pouquinho de cabelo, está quase acabando, mas ainda sobrou. Esses cabelos aqui eu vou preservar para continuar explicando para vocês, porque não tem mais nada aqui, já vazio. Mas tudo bem. Aqui dá para explicar, pelo menos isso. A minha mão é do tamanho do meu rosto. Vamos medir aqui o desenho da Andrea, da mão. A mão é uma coisa que pega, sempre pega. Todo mundo tem esse problema. Eu fiz a risca aqui no pulso e vou colocar aqui até o dedo maior, aqui. Ficou esse tamanho. Se eu colocar aqui no rosto... Olha o que acontece. Está bem abaixo do que deveria. Fica pegando aqui um pouquinho no nariz, não chega nem nos olhos. É muito pequenininho essa mão. Ela deveria chegar mais ou menos, pelo menos aqui, nessa altura. Ou seja, o dobro do tamanho, quase. Está muito menor. Isso precisa ser ajustado. Então, o tamanho da mão, olha só, parece gigante, né? Aqui, poderia ser mais ou menos aqui. A mão, o braço está curvado, mas aí então a gente podia abaixar um pouquinho, mas não muito. Aqui fica seria a parte da palma, essa parte, e a parte do dedo é um pouco menor do que a parte da palma. Poderia ser aqui, mais ou menos. O tamanho deveria ser algo desse aqui, nesse tamanho aqui. E não tão pequenininho, aqui praticamente dá o tamanho da palma. Se a gente vê um pouquinho mais, passando um pouquinho só do dedo. Isso é um erro comum também. O nosso cérebro ele tende a privilegiar algumas partes do corpo. Deixa eu ver aqui. A Thaís, que decepção, prefere o corpo masculino. Nossa, decepcionante. Mas a Ivone vai desempatar isso ao meu favor. E a Marli também. Eu sei que elas preferem o corpo feminino. Tenho quase certeza. A Andrea falou que tinha achado a mão pequena. Realmente foi, Andrea, ficou pequena. Olha só, a estrutura sempre parece pequena, porque, como eu estava falando, o nosso cérebro ele tende a privilegiar algumas partes do nosso corpo, em detrimento de outras. Para o nosso cérebro, o nosso coração é uma parte importante. Se a gente tivesse a oportunidade de desenhar o coração, ele seria grande. A cabeça também é o que comanda tudo, o nosso cérebro considera mais importante. Por isso, a cabeça tende a ser maior do que a mão e os pés, que o cérebro considera de menor importância. Por isso,
a gente tem essa tendência de desenhar mãos e pés no início pequenos. Agora que você já sabe disso, você já pode aumentar. Já vou falar para vocês, no começo parece que a gente está fazendo absurdamente grande, parece, nossa, está muito grande essa mão. Mas confia, pode fazer quase o dobro do tamanho inicial que você pensou, que vai dar certo. Isso é um ajuste que precisa ser feito. Outra coisa, aqui a largura, a parte da costela, ela fez inclinado. Ao invés de fazer assim, você pode entrar um pouquinho mais aqui na axila, puxa uma linha aqui, desce paralelo e desce mais reto essa parte. Aí depois pode entrar aqui sem problemas. Mas aqui você pode aumentar um pouquinho para a parte da axila e faz essa curvatura. Desceu reto, aqui o seio está pequeno, não tem problema, pode ser assim. Fez a inclinação, desculpa, fez a inclinação e ela tem bem acinturada a moça que ela fez. Aqui está certinho, aqui está ok, aqui está tudo certo, ficou bem legal. Vamos descendo um pouquinho mais, a curvatura da coxa também ficou bem legal, ficou bem bacana. Agora o pé, aqui também tá bom, pode ser assim, pode ser mais definido a panturrilha aqui, ou pode ser desse jeito também, não tem problema, isso varia. Agora o pé ficou pequeno, o pé é o mesmo problema que a mão, como eu falei, é a parte que o nosso cérebro ele não privilegia, por isso ficou pequeno. Você tem que fazer um pouquinho. Ele tem duas etapas aqui e teria que ser um pouquinho maior, um pouquinho mais largo aqui. Aqui, se aparecer o calcanhar aqui atrás, fica aqui assim, seria um pouquinho maior. Esses são os ajustes que você tem que fazer, alguns deles. Aqui também uma dica é fazer a musculatura puxando do joelho até o meio mais ou menos da coxa e essa parte aqui para dentro fica bacana e fácil de fazer. Não precisa destacar muito se for mais uma coxa mais gordinha, mas ele tem essa entradinha e sai um pouquinho mais para cá. Aqui no joelho ele sai um pouquinho. Você fez ele entrando e aqui tá bom se tiver saindo um pouquinho, aqui assim. Só isso. Aqui é a mesma coisa, ele tem que sair um pouquinho, aí aqui fica certo. Desse jeito aqui não fica muito correto, ele está fora. Aqui ficou meio reto, poderia ser como esse lado mais curvado, ou mais faz uma bola aqui em cima e puxa um pouco mais reto aqui embaixo. Esses são os ajustes, deixa eu colocar aqui, esses são os ajustes que devem ser feitos para que fique legal. Os braços a mesma coisa, aqui a proporção ficou legal. No geral ficou muito bom, principalmente um dos primeiros desenhos que você fez, ficou muito bom, gostei. Os ajustes são mínimos. Numa próxima tentativa, você sabendo desses ajustes, você vai perceber que vai fazer muito melhor. Tá de parabéns e parabéns principalmente por experimentar, por fazer, tentar fazer. Essa é a coisa mais importante, praticar. Com a prática a gente tem a perfeição, certo? Nessa live eu falaria sobre esse desenho, fazendo o preenchimento, mas eu vou deixar para a próxima, como eu fiz os comentários do desenho da Andrea, eu deixarei para a próxima live a continuação dessa estrutura. Eu fiz aqui um outro desenho também, assim, aquela primeira versão, está aqui, a gente vê aqui. Eu passei a lápis para que aumentei o tamanho também, para fazer o sombreado desse desenho também. Eu farei dos dois, desse e desse aqui. A Silvia falou que a André está fera sim, muito bom. Gostei bastante do
do desenho dela. Ela, normalmente as pessoas cometem muito mais erros do que ela cometeu, embora eu possa ter riscado bastante aqui, é porque eu não sei porque me deu uma vontade de fazer muita correção no desenho da Andrea. Só por causa disso. Mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que dar o braço a torcer que ela fez muito bem. Ela acertou bem aqui o quadril, a parte, aqui essa parte, a proporção, as proporções estão muito bem colocadas, divisão certinha, ficou muito bem. Na live passada eu fiquei também de passar para vocês algumas referências para que vocês possam desenhar poses. Tá? Uma dessas referências que eu vou passar agora, eu vou escrever aqui também no papel para que vocês vejam. Eu não fiz um slide, mas eu vou mostrar aqui para vocês as referências onde vocês poderão conseguir fotos muito legais para os seus desenhos. O primeiro site que eu trago para vocês é o DeviantArt, é esse que está aí do lado. O DeviantArt, eu vou colocar todos os links para vocês no final da demonstração dos slides. Quando eu passar todos, eu mostrarei os links. O primeiro é o DeviantArt, como vocês podem ver por esse print que eu tirei. Ele tem muitas poses legais. Ele é um site para artista. Você tem que pesquisar em poses, de preferência em inglês, reference model, porque você vai encontrar muito mais conteúdo se você pesquisar em inglês. Ou então poses reference for artists. E aqui é um exemplo, eu peguei uma página onde tem algumas poses. Os modelos e as modelos, eles vestem normalmente roupas de malha colada ao corpo para que você possa visualizar bem o máximo possível a estrutura do corpo. Pode ser usado por crianças, adultos, não tem problema, porque não tem nudez, então é tranquilo. Outro que eu também recomendo é o Pinterest. O Pinterest é a mesma coisa que o DeviantArt. Vocês podem pesquisar em inglês, eu acho que traz mais conteúdo do que se pesquisar em português. Você pode experimentar, digitar poses para artistas ou reference poses for artists. Acho que aparece mais conteúdo, como esse que eu estou mostrando aqui. Vocês veem que tem uma seleção bem bacana. Outro local que vocês podem encontrar conteúdo bacana é esse aqui. Esse site é o Photo Reference for Comic Artists. Ele é bem legal, ele também é tranquilo, qualquer pessoa pode acessar e usar. Adulto, criança, não tem poses com nudez nem nada disso. Os modelos também usam. Aqui é diferente, tem vestuário, tem roupas e os modelos usam malha que dá para você ver bem a estrutura do corpo. É um site que eu indico, é muito bacana. Só que esse site já é pago. Ele tem algumas fotos gratuitas que eles disponibilizam, mas a maioria é pago. Você pode pegar fotos pequenas, mas se quiser em tamanho maior, aí tem que pagar. Você pode pagar por fotografia. A Cláudia ama o Pinterest. Eu também gosto, porque tem muita coisa legal no Pinterest. É infinito a quantidade de opções que a gente tem. A gente tem também no Pinterest a nossa página da escola. Se vocês quiserem acessar lá, já tem um monte de referência que eu já selecionei, bem legal, de poses de vários tipos, com fantasias, para facilitar a vida de vocês. Então tem milhares de fotos no nosso... É só pesquisar no Pinterest, Academia de Arte Edson Muniz, vocês vão achar um monte de referência já. Bem legal, já selecionadas. Agora eu vou passar para sites que contêm poses com nudez, então não é apropriado para crianças. O site ele vai perguntar se você é maior de idade para você acessar.
Você pode, na página inicial, você que vai definir se você quer com vestuário ou não, mas eu já alerto que tem a opção de ser foto com nudez também. Então tem que já estar atento com relação a essa questão, para quem se ofende com isso. Mas tem muitas referências boas também com vestuário. Ele é um site específico para artistas, então as poses são feitas para artistas. O nome desse site é Pose Space. As fotos são muito boa qualidade, tem tratamento de luz e sombra. É muito legal com pose de frente, parado, de lado, semi-perfil. Na realidade, você pode visualizar a mesma pose vista em 360 graus, porque são várias fotos tiradas de vários ângulos. Então é muito legal. Esse anterior que eu mostrei, o Comic Reference for Artists, também tem poses de 360 graus. É a mesma pose que vai sendo fotografada, o modelo virando num disco. Você pode pegar o ângulo que você quiser, não precisa ser necessariamente de frente, de lado. Por exemplo, nessas fotos que vocês estão visualizando aqui, você pode pegar de um lado um pouco diferente desses. Isso é bem legal. O próximo site, que também é específico para artista, é o Human Anatomy for Artists. Ele é igual ao Pose Space, é um concorrente, pode-se dizer. Tem várias poses muito legais, só que tem nos filtros, você tem a opção de selecionar nudez também, então aí para as crianças talvez não seja ideal o acesso a esse site. As poses são muito boas, também o tratamento bem legal, vale a pena dar uma conferida. O próximo e último, deixa eu ver se tem mais um aqui que eu coloquei. Acho que era isso, não, tem mais um. Esse aqui é o 3D SK, chamado esse site. É a mesma coisa que esses dois últimos. Ele tem pose, você pode visualizar aqui do lado o que eu falei, as poses de 360 graus. A modelo ela está sendo vista de frente, depois vai rodando, vai rotacionando e você pode visualizar em 360 graus. Então não necessariamente você precisa pegar só de frente, pode ver de perfil, semi-perfil, do ângulo que você quiser. É muito legal isso, porque te dá mais possibilidade para entender como que é o corpo humano. Se você não tem a oportunidade de ter um modelo ao vivo, você tem a oportunidade aí de ver a estrutura do corpo humano em 360 graus. Essas são as opções que eu tinha para vocês. Eu vou escrever o nome dos sites aqui para que vocês possam anotar. Você pode dar um print no final da tela para os sites que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui os sites para vocês anotarem. O primeiro é www.deviantart.com. O primeiro site, DeviantArt, é muito legal, vale a pena conferir esse site. Só que ele é de vários assuntos, não é necessariamente de figura humana. Por isso que eu falei que você vai ter que filtrar a pesquisa nesse site. O próximo é o Pinterest, que é bem conhecido. Também tem que ser filtrado. O próximo site aqui é um pouquinho mais comprido, www.foto em inglês, tracinho, reference. A Rose tem um gosto apurado.
No desenho, Mônica, a gente não está falando das questões de preferência sexual. Eu falei isso no começo, eu deixei claro. O que nós estamos avaliando aqui é a forma mesmo, não a preferência. Não precisa se preocupar aí. Ninguém vai fazer julgamento dessa parte. A gente está falando sobre a questão de preferência pela forma. A minha preferência é pelo corpo feminino e eu expliquei a razão, porque o corpo feminino é mais amplo a variedade com que você vai achar bonito. Durante toda a história, a gente já viu o corpo feminino magrinho sendo considerado mais bonito, coisa que é mais recente. Por exemplo, Gisele Bündchen é considerada modelo de beleza e é magérrima. Já, por exemplo, na Idade Média, as fofinhas eram mais bonitas, mais apreciadas. Já mudou isso várias vezes. Nos anos 60, já era um corpo médio, varia. E o corpo masculino não, é o mesmo padrão sempre, aquela estrutura mais atlética, mais musculosa. Saiu fora desse padrão, já não é considerado belo. Por conta disso, para mim, na minha opinião, o corpo feminino pode variar e ainda continua sendo bonito. Já o corpo masculino não. No entanto, Michelangelo considerava essa forma atlética, musculosa, mais bonita. Por isso que nas pinturas que ele fazia sempre o corpo masculino nas mulheres, como a gente pode ver aqui na Eva, que é o corpo de um homem numa mulher, certo? Então é questão de gosto, né? Aqui eu estou colocando as referências onde vocês podem obter as fotos, muito legais, com poses bem bacana. Era para eu ter feito esse slide, só que eu não tive tempo. Por isso eu estou escrevendo aqui para vocês. Aqui mais uma. Essas aqui são para todos. Agora essas para de baixo, a Sara não pode olhar aqui, hein, Sara? Tem foto com roupa também, mas tem sem. Então melhor não ficar. Melhor pular. Quando você tiver 18 anos, você vem aqui. Pose Space. Aqui vocês podem filtrar, tem vários vestuários, é bem legal, muito bacana mesmo. E a coisa mais legal desses aqui é a questão do 360, que nesses aqui vocês não vão encontrar, mas aqui vocês vão encontrar porque esses aqui são específicos para artistas mesmo, tá? Por isso que eu estou... Ups, aqui é o... Por isso que eu estou colocando. Todos os três de baixo são para artistas. Até o nome do site já revela isso, Human Anatomy for Artists. E o último é o 3D.sk. Prontinho, essas são as referências, vocês podem dar um print na tela para guardar aí e pesquisar depois. Por hoje é isso, eu não fiz nenhum desenho hoje, mas espero que mesmo assim vocês tenham gostado. Na próxima semana eu darei continuidade fazendo o sombreamento do desenho. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã, na próxima, na live sobre lápis de cor. Então, uma boa noite para todos.